Fala pessoal, Paulo Musi aqui. Hoje de manhã um paciente me fez uma pergunta que eu acho que talvez seja uma dúvida de todos vocês. Qual a diferença de testosterona exógena e endógena? Por que é tão diferente assim? A priori, né, são moléculas iguais. Mas para poder contar isso para vocês, eu vou precisar voltar para o meu drawing board aqui. Vamos lá, acompanhem. Eu acho que aqui dá para enxergar, tá? Então tá. Seguinte. Imagine que você tem a superfície da célula aqui. Eu acho que esse daqui não dá pra ver tão bem, né? Deixa eu pegar uma outra caneta aqui. Essa dá pra ver melhor. Tá. Imagine que você tem a superfície da célula aqui. Essa superfície da célula, ela tem tanto receptores para estrogênio, quanto receptores para androgênio. E imagina que, de forma nativa, o teu corpo, ele não tem só testosterona. Ele tem DHEA, ele tem androstenedione, ele tem 17-hidroxiprogesterona. E imagina que numa situação normal, onde você tem uma libido normal, um desempenho normal, o que acontece? Esses hormônios, que são todos androgênicos, eles ativam os receptores, basicamente, de testosterona, tá? Que são os receptores androgênicos, ou androgen receptor. Só que você não tem só um tipo, você tem dois tipos. Então vamos desenhar aqui o andrógeno tipo 1 e vamos falar que esse aqui, coloridito, é o tipo 2. Bom, todos esses caras, eles ligam, desligam, ligam, desligam, ligam, desligam, de forma caótica. E alguns deles, pessoal, eles mudam a forma que o receptor de estradiol funciona, ou muda por conta da capacidade de aromatização. Como se não bastasse, a testosterona, ela não fica paradinha num lugar só. Ela vira uma testosterona mais forte, chamada DHT, que a gente vai fazer bolinha colorida. Por que mais forte? Porque ela fica mais tempo grudada no receptor. Ao mesmo tempo que ela pode tomar outro caminho e virar estradiol. Quando acontece isso? Quando a gente tem a ação de uma enzima que chama 5-alfa-redutase. E quando acontece isso? Quando a gente tem uma ação de uma enzima chamada aromatase, que funciona também estimulada por uma gonadotrofina chamada FSH. Pois bem, quando o sujeito ele usa uma testosterona exógena, o que acontece com essa conformação aqui? A gente continua tendo o receptor de estradiol, a gente continua tendo o receptor tipo 1 e a gente continua tendo o receptor tipo 2. Só que a gente não tem mais essa variedade toda. Por quê? Lembra daquela coisa chamada feedback negativo? A gente para de produzir hormônio. Então o que sobra? Sobra só testosterona exógena, que pode sim virar DHT, e vai virar, se a gente tiver ação, e vai virar o que também? Vai virar estradiol. Então aquilo que vamos fazer uma bolinha xizinho. Aquilo que era um monte de hormônio fazendo equilíbrio, passa a ser uma dicotomia de testosterona, aliás, são três entidades aqui, né? A testosterona, o DHT e o estradiol, que é aromatizado. Você entendeu que isso daqui é mais pobre do que isso? Então, o que acontece? Vamos falar, por exemplo, libido. O que acontece no primeiro momento? Ela sobe. Só que aí, pessoal, o que acontece quando você tem muito hormônio, muita ativação? Você cai num negócio chamado feedback negativo. Só que esse feedback negativo é do que agora? De receptor. Então você está aqui
e você tinha um monte de receptor aqui. E aí o que vai acontecer? Vai ficar umzinho lá, sem fazer nada. E uma pancada de hormônio. É por isso que o sujeito fica assustado, ele vai, faz exame, ué, mas a minha testosterona está normal, o meu estradiol ele está normal, por que eu não estou sentindo bem? Ué, você não está sentindo bem porque você tem uma falta de receptores, tá? Você tem feedback negativo de produção de hormônio e você tem feedback negativo de receptor para ajustar com a quantidade que você tem de esteroide circulante. Ah, mas eu uso testosterona bioidêntica. A mesma coisa. Botou testosterona no seu organismo, você vai ter esse efeito. Tá, e por que quando a gente faz, por exemplo, um TPC, como vocês gostam de falar, a gente não volta ao normal no mesmo momento? Então vamos lá para o TPC. Porque o TPC, primeiro, você tem o problema do receptor, você tem uma baixa quantidade de testosterona e DHT, você tem o estradiol e você tem ainda uma outra substância que é o SERM, ou o modulador de receptor estrogênico, que vai fazer você voltar a produzir testosterona. E ele conta, pessoal, como se fosse um estradiol, porque onde liga o modulador de receptor estrogênico? Ele liga justamente no receptor de estradiol do hipotálamo. Isso é a TPC, tá? Aqui você ainda não tem a produção desses caras, então não é que só está faltando testosterona, está faltando um monte de outros hormônios. Ah, mas aqui quando eu tinha testosterona produzia tudo isso. Tudo bem, produzia não, eu tinha tudo isso, você tinha tudo isso, só que aí o teu corpo faz o quê? Feedback negativo. E aí o que acontece? Demora um tempo para o seu corpo voltar, tanto a parte de receptores, quanto a parte de outros hormônios que faltam aqui para trazer o equilíbrio para o seu organismo, os outros androgênios, tá? E onde que isso acontece? Ué, acontece na esteroidogênese, lembra? Eu já contei isso para vocês, tá? Então, antes de ter testosterona, a gente tem o quê? Colesterol que vira pregnenolona, pregnenolona vira 17-OH, pregnenolona, que vira DHEA, que vira androstenedione, para aí virar testosterona e virar o DHT. Então tem tudo isso daqui antes. Entenderam? Porque não é uma coisa fácil. E porque muita gente que fala como se fosse um segredo, tipo, não, o segredo é fazer isso, o segredo é fazer aquilo e tomar aquilo outro. No final acaba ficando ruim numa TPC. Essas coisas não são fáceis, infelizmente. Se fossem, pessoal, a gente não ensinaria isso, tá? Bom, para os médicos que querem mais detalhe, senhores, temos curso MAPS, eu e o Minuzzi, 13 e 14 de dezembro. Muito amigo meu, nutricionista, inclusive, me questionou, falou, pô, você não vai abrir para nutricionista? Como é um curso para médico e a gente vai falar de medicação, então esse curso, infelizmente, ele tem que ficar só para a parte de profissionais médicos, tá? Isso é maior que a gente, isso é norma do nosso conselho, tá? Então, vocês me desculpem, a gente ainda vai criar uma edição, né, para profissionais da saúde, né? Mas esse, como a gente vai falar de medicação e conduta, esse vai ser só para médico. Espero vocês no MAPS, a gente se vê. Eu espero que vocês pensem melhor sobre como é que vocês vão coordenar aquilo que vocês andam fazendo. O prejuízo é grande, pessoal, e ele é muito mais certo do que o resultado, tá bom? Beijão pra vocês, bom dia!